Crianças, tudo bem? Hoje, nossa aula de língua portuguesa, nós utilizaremos o nosso livro didático APS, nosso livro do quarto ano, ok? Hoje nós trabalharemos a leitura de um conto popular. Vamos abrir então na página 227. Abra no livro de vocês e vamos acompanhando a professora Fabiana. Bom, aqui na página 227, nós encontramos aqui o título Produção de texto, reconto de conto popular. Você lerá com a professora um conto sobre um sapo e um coelho. O que esses dois bichos podem ter aprontado? Bom, turminha, então vocês vão ler junto comigo, acompanhando a professora Fabiana, fazendo a leitura em voz alta. Vocês vão no livro de vocês passando o dedinho e lendo junto, ok? Vamos lá, então? Deixa eu abaixar minha página aqui. Opa, passou. Aqui o mouse é bem sensível. Espera aí, deixa eu colocar de novo na página certa. 227. Pronto. Abaixa um pouquinho. O sapo e o coelho. Vamos lá, então, começando? O coelho vivia zombando do sapo. Estava-o preguiçoso e lerdo, incapaz de qualquer agilidade. O sapo ficou zangado. Quer apostar carreira comigo? Com você? Assombrou-se o coelho. Justamente. Vamos correr amanhã, você na estrada e eu pelo mato, até a beira do rio. O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo reuniu todos os seus parentes e distribuiu-os na margem do caminho, com ordem de responder aos gritos do coelho. Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo que saíra aos pulos. O coelho correu, parou e perguntou: Camarada sapo! Outro sapo respondia de dentro do mato: Oi? O coelho começou a correr. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, gritou: Camarada sapo! Oi? Coachava um sapo. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Chegando à margem do rio, exausto, mas já encontrou o sapo, sossegado e sereno, esperando. E o coelho declarou-se vencido. Fim. Esse texto é um texto, de Henrique Torres de Almeida Souza, do livro O Sapo e o Coelho. Tá, turminha? Ó, tirado dos contos tradicionais do Brasil. Bom, após a leitura desse texto, vocês perceberam que algumas palavrinhas estão destacadas? E aqui do lado nós temos o vocabulário, né? Nós temos o significado dessas palavrinhas. Então, vocês podem recorrer aqui, tá? Na lateral do texto, para entender melhor o que significa cada palavra, tá bom? Por exemplo, quando falou debalde, significa em vão, inutilmente. E carreira é a corrida, certo, pessoal? Bom, agora, após essa leitura, o que vocês vão fazer? Vocês vão recontar essa história por escrito e expor seu texto e o dos colegas. Você verá formas diferentes de recontar a mesma história. Só que antes de nós fazermos o reconto escrito, na aula de hoje vocês só vão fazer o reconto oral, tá? Para nós gravarmos bem essa história, para nós relembrarmos de todas as partes, de todos os momentos. Então, vocês vão
contar para alguém em casa, recontar para o papai, para a mamãe ou para a vovó, para o irmão. Recontem várias vezes essa história, tá certo? E na próxima aula, nós vamos organizar para fazer uma reescrita dessa história, tá? Vocês vão ver que legal, porque cada colega vai escrever o texto de uma forma diferente, porque vai usar suas palavras para escrever a história, tá? Sem mudar o sentido, mas vai escrever com palavras, com formas diferentes. Ok, turminha? Bom, então a atividade que vocês vão fazer para auxiliar nesse reconto, para auxiliar nesse planejamento para a próxima aula a gente fazer a reescrita do conto, vocês vão no caderno ou em um caderno de desenho, vocês vão fazer esse esquema aqui que a professora está mostrando, tá? Como? Coloquem o título para ficar organizado, o título da nossa história. E a atividade é o seguinte, partes da história, planejando a reescrita. Como que vocês vão fazer, então? Um quadro dividido em 4 partes. Deixa eu descer um pouquinho para vocês verem. Em um quadro, assim, dividido em 4 partes, vocês vão colocar esses momentos principais da história. Então, primeiro quadro aqui, primeiro momento da história, é a situação inicial, né? Então, nessa linha aqui, vocês podem escrever na situação inicial o início da história, o que aconteceu lá no início, que deu o início, né? Para poder acontecer toda essa história. Foi a zombaria do coelho. Então, aqui vocês podem escrever a zombaria do coelho. Porque foi a partir desse momento que o coelho zomba do sapo, que o sapo, né, fica bravo e começa e chama ele para o desafio, não é? Então, número 1, a zombaria do coelho. E o que vocês podem fazer aqui embaixo desse espaço? Vocês vão ilustrar. Ilustra do jeito, da forma de vocês essa situação, esse momento aqui, ok? Número 2, qual que foi a complicação ou o conflito? Esse momento da história, complicação ou conflito, é o que faz com que tudo depois aconteça. Qual que foi essa complicação? Foi o desafio feito pelo sapo. Então, a complicação foi esse desafio feito pelo sapo. A partir desse desafio que foi desenrolando a história, né? Que teve a corrida. Então, foi esse conflito, né? Onde eles quiseram fazer essa corrida para apostar. E o clímax é o terceiro momento. O clímax é o momento, é um dos momentos, né? Costuma ser o momento em que mais chama atenção dentro de uma história. O clímax dessa história foi a estratégia para enganar o coelho. Então, vocês podem escrever que foi a estratégia para enganar o coelho. Que momento que foi esse? Quando todos os sapos, né, ficaram distribuídos ao longo da mata para responder aos gritos do coelho, não é? E o desfecho? O desfecho é o final da história. É quando tudo se resolve, quando conclui, né? Quando conclui aquele conflito. O desfecho, vocês podem escrever que foi a vitória do sapo. Então, a vitória do sapo foi o final da história. E vocês desenham aqui. Então, com essa organização, com esse esquema, ajuda no momento da reescrita vocês lembrarem das partes da história, ok? Então, organizem no caderno hoje esse quadro com esses momentos escritos e ilustrados. E na próxima aula nós faremos uma revisão desse conto e a reescrita. E essa reescrita nós vamos compartilhar uns com os outros, ok? Para que todo mundo possa ler o texto um do outro. Combinado, turminha? Um beijo, aguardo vocês na próxima aula.